Meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a Gentleman TV. E no vídeo de hoje, euzinho aqui de novo, né, Lucas, o Gentleman dos mangás, desejando boas-vindas pra vocês aqui no canal, e a gente vai tratar de um tema que é um tanto quanto recorrente na nossa vida como leitor e colecionador, que é: você lê o tanto que você gostaria de ler? A minha resposta é que não, eu não consigo ler o tanto que eu gostaria de ler. Eu gosto de ler praticamente qualquer tipo de mangá que aparece pra mim, por mais que eu tenha algumas ressalvas sobre alguns certos tipos de gêneros, eu gosto de ler mangás, quadrinhos no geral e livros também. Só que, pela extensa coleção que eu tenho, pela quantidade de material que está disponível hoje no mercado, pela qualidade dos materiais que a gente tem hoje, eu leio bem menos do que eu gostaria. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a coleção minha de One Piece, certo? Eu resolvi, já expliquei em algum vídeo pra vocês, mas eu resolvi fazer a coleção Tankobon, em vez da 3 em 1. Eu dou aqui, de forma regular e corretinha, até o volume 41. Então eu tenho do volume 1 ao 41. Eu peguei depois de forma esporádica, né? Do 90 ao 95, 101, 102, 106, 107, 8 e 9, certo? Por quê? Uma hora eu vou chegar aqui, e quando eu chegar aqui, muito provavelmente o preço de capa vai estar bem mais alto do que é agora, certo? E também tem um primeiro databook aqui, que é o One Piece Red. Essa daqui é uma das melhores obras shonens ever. Isso aqui é indiscutível, né? Não tem como você não colocar One Piece como um top 3 melhores shonens já feitos, né, na história. Isso aqui mudou muito a nossa percepção da indústria dos mangás. Eu li de forma corretinha do volume 1 ao 8. Do 9 em diante, cara, eu acompanhei o anime, eu tenho muito spoiler, né, de tudo que acontece na obra, então nada é novidade pra mim. Só que eu resolvi ler assim quando eu completar a coleção. Não no sentido de completar, né? Tipo, porque a gente nem sabe quando vai ser finalizado isso aqui. Mas completar no sentido de que eu vou ter o volume 1 até o último volume lançado. Aí sim eu vou pegar pra ler tudo de uma vez. Isso daqui traz um pouco de ansiedade? Pra mim, não. Pra algumas pessoas eu sei que pode trazer ansiedade. Outro exemplo aqui é Yu Yu Hakusho. Eu comecei a ler Yu Yu Hakusho, eu li os 5 primeiros volumes, e dos 6 ao 19 eu não li. Por que que eu parei? Porque eu fui ler outras obras, né, que eu achei mais interessantes, eu achei melhores, né, na minha preferência, né, de leitura. E eu acabei abandonando Yu Yu Hakusho num dos melhores arcos, né, porque eu gostei muito desse arco que se iniciou aqui no volume 5, tá. E eu pretendo retomar, sim, a minha leitura com Yu Yu Hakusho. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Lucas, do que você tá falando? Turma, é o seguinte, vocês estão vendo aqui que eu tenho muitos mangás, certo? Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm bem mais do que eu. Ali eu também tenho graphic novels, né? Eu tenho quadrinhos da DC, quadrinhos da Marvel. Ali em cima tem um pouco de Pipoca Nankin, Comic Zone, coisas da Panini também, que são outras coisas. Tem livros também. Os livros, na maioria, não está aqui. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: a gente, no caso eu, tem tanto material e a gente não consegue acompanhar. Então, assim, muitas das pessoas começam, né, comprando e lendo. Comprando, lendo, quando é fé, você comprou mais do que leu. E aí, você vai chegar um momento em que praticamente você vai ter uma coleção que você não leu toda. E isso é natural, e isso é bom. Eu estava conversando esses dias com a minha tia, que eu já expliquei pra vocês, minha tia materna, que ela é profissional nessa área, né, de bibliotecagem, nessa área da educação. E ela falou que é muito saudável uma pessoa ter uma coleção literária. Ela falou mais voltada para os livros, né? É muito saudável uma pessoa ter uma coleção literária que ela tenha lido no máximo 2/3 da sua coleção. O que eu quero dizer com isso? Se você tem 100 livros, é bom você ter lido no máximo 66 desses 100 livros. Por que que eu quero dizer? Por que que ela quis dizer isso, né? Mudando as palavras, né? Deixando mais fácil das pessoas entenderem. Quando você tem uma coleção e que você não leu ela por completo, você não se estagna. O grande problema hoje, ela falando na área da psicologia, né? O grande problema das pessoas hoje é que elas têm mais acesso a recursos e informações do que antigamente. E antigamente, as pessoas, por terem esse sentimento de escassez de informação, de dados, de histórias, de fantasias e tudo mais, as pessoas literalmente devoravam tudo aquilo que aparecia na frente. Hoje, a gente não sente, a gente não tem essa escassez de informação, de dados, de histórias e tudo mais. E acaba, né, que a gente reflete isso no acumulismo de coisas, a gente acumula mais coisas do que a gente consome. E isso é natural. O problema é que a gente não pode, né, por dados estatísticos que ela me apresentou, e eu vou trazer em um vídeo aqui mais específico, é que a gente não pode, porque não é saudável pra gente, né, pro nosso mental, pro nosso psicológico, ter muita coisa que a gente não consome. Então, tipo assim, se eu tenho 100 quadrinhos e eu li ali 33, 35, cara, isso não é saudável. Primeiro, isso demonstra que você tá mais gastando do que consumindo, você tá se preocupando mais em comprar do que em ler. Então, já é
um problema financeiro, né, já entra na parte de desorganização financeira. Ponto. Isso demonstra também que você não está preocupado com a leitura. Quando você leu ali, 10% da sua coleção, 50% da sua coleção, isso demonstra que você não tem um controle, primeiro, sobre as compras e segundo, sobre a sua própria leitura. Então isso vai demonstrar o quê? A sua ansiedade. E leitura é algo que é para quebrar a ansiedade. Isso aqui não é para favorecer a ansiedade. Então hoje eu tenho aqui um pouco mais de 2.000 quadrinhos no geral. Eu tenho aqui no máximo aqui uns 30 livros na minha coleção. Eu preciso, né, dar uma encorpada na minha coleção de livros. E desses quase 3.000 quadrinhos, eu posso garantir para vocês que eu já li, né, mais de 1.700 quadrinhos, né, do que eu tenho aqui. Então assim, eu praticamente, né, tô nessa meta de 2/3 da coleção. Eu tenho minha coleção toda cadastrada no guia dos quadrinhos, então fica mais fácil de eu entender, né, e compreender toda essa lógica. Pra vocês terem noção, aquelas 2 caixas que estão ali de fora são de livros, e eu ainda tenho mais 3 caixas que são de quadrinhos. Então tem muita coisa ainda pra organizar aqui na minha coleção, certo? Então é isso, pessoal, no vídeo de hoje era só essa reflexão que eu queria deixar pra vocês. Leiam mais do que vocês compram, tá? Se preocupem mais em ler do que em comprar, porque isso vai ser mais saudável pra vocês, certo? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Falou!